9 de janeiro, a mensagem de hoje é: tenha um olhar de amor. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Marcos, capítulo 10, versículo 21. Esse versículo que nós acabamos de ler aqui, na introdução da mensagem de hoje, fala sobre o momento em que um jovem, que era muito rico, chegou até Jesus, perguntando para Jesus: o que eu farei para seguir ao Senhor? Jesus olhou para o jovem que foi até ele e o amou. Jesus ama todas as pessoas. Jesus deseja que todos sejam salvos. Jesus veio a esse mundo justamente para salvar a todos nós. Ele veio por amor a nós. Ele aceitou entregar a sua vida por tanto amar a nós. E não foi diferente com o jovem. Quando o jovem, muito rico, chegou até Jesus dizendo: Mestre, o que eu farei para seguir ao Senhor? Ele disse para aquele jovem que ele deveria amar o próximo como a si mesmo, deveria saber os mandamentos. Jesus, quando nós entramos no texto de Marcos, no capítulo 10, vai dizer àquele jovem: sabe os mandamentos. E aquele jovem citou os mandamentos. Mas aí, Jesus disse essa frase que nós lemos aqui: falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Nós vemos que, depois que o jovem rico respondeu para Jesus que sabia que deveria amar a Deus acima de tudo, que deveria amar o próximo como a si mesmo, que não deveria adulterar, que não deveria dar falso testemunho, que deveria honrar o pai e a mãe, Jesus completou com essa frase: falta uma coisa para você. E Jesus disse para o jovem que era muito rico: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Muitas pessoas dizem que Jesus foi muito cruel com esse jovem rico, afinal de contas, ele era muito rico. Mas a verdade é que Jesus estava olhando para aquele jovem com muito amor. Jesus viu que dentro do coração daquele jovem ele amava muito as suas riquezas. Ele amava muito tudo que ele possuía, de maneira que, especialmente para aquele jovem, a riqueza seria para ele um tropeço que o impediria de seguir a Deus. Muitas pessoas usam essa passagem para dizer que Deus é contra as riquezas, mas uma leitura da Bíblia mostra claramente que Deus é o dono do ouro e da prata. Em Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, está escrito: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Então Deus é o dono do ouro, ele é o dono da prata. E existem muitas pessoas que foram extremamente ricas na Bíblia e que foram reconhecidas como pessoas de Deus. Abraão foi um homem muito rico, Isaque também foi rico, Jacó também foi rico, Jó
era um homem muito rico e todas essas pessoas foram reconhecidas como pessoas de Deus. O problema não está em se ter a riqueza. O problema está em amar mais qualquer outra coisa acima de Deus. Talvez, para alguém, a maior riqueza seja o seu marido. Para alguém, a maior riqueza pode ser a sua esposa. Conheci outro dia um homem que acabou deixando a alegria da vida porque a sua esposa foi embora de casa. Ele disse: a minha vida acabou porque sem ela eu não posso viver. Então nós vemos que algumas pessoas dizem que não podem viver sem uma pessoa. E para outras pessoas, a sua maior riqueza pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser uma carreira profissional, pode ser alguma alguma outra coisa qualquer. Existem muitas coisas que podem tomar a nossa atenção no lugar de Deus. Por isso, Jesus, percebendo que a riqueza era o tropeço daquele jovem, disse: falta uma coisa para você. Disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus estava dizendo: você não vai conseguir me seguir enquanto você estiver com esse apego, com esse amor ao dinheiro. Você não tem como me seguir se você está preso a isso. Veja aqui um outro versículo a respeito de outras riquezas que podem tomar conta do nosso coração e nos impedir de seguirmos a Deus. Veja aqui o que disse Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Então aqui o versículo 37 mostra pessoas que amam mais o pai, a mãe, o filho, a filha. Versículo 38. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Jesus estava dizendo que não há como seguir a ele quem não está pronto para morrer para suas próprias vontades, para ter a Deus como sua prioridade. Agora o versículo 39. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Jesus é a vida verdadeira. Quando você segue a Jesus, ele garante a salvação da sua alma quando você partir dessa vida. E enquanto você estiver aqui nessa vida, existe uma promessa do Salmo 23, no versículo 1, que nos diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele traz a provisão. Certamente que aquele jovem rico não teria falta de nada que ele precisasse. Por isso Jesus disse para ele: a riqueza é o seu tropeço. Voltando aqui então para a mensagem, era esse o ponto fraco daquele jovem rico. Mas Jesus não desprezou aquele jovem. Jesus teve um olhar de amor, priorizando a salvação daquele jovem. Sempre que o Senhor nos fala que precisamos melhorar, consertar, corrigir alguma coisa em nossa vida,
ele não faz isso para o nosso mal, mas ele faz isso para o nosso bem. Nós vemos que Jó era um homem extremamente rico, mas Deus permitiu que ele passasse por muitas provações. Mas entrando aqui em Jó, no capítulo 3, nós podemos ver que quando Deus permitiu que o sofrimento viesse sobre ele, veja o que ele disse aqui no versículo 25: aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Versículo 26: não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Esse texto que nós lemos mostra o momento em que Jó recebeu várias notícias ruins. Se você ler os capítulos 1 e 2 e o começo aqui do capítulo 3, você verá que Jó era um homem bastante rico, que tinha 7 filhos e 3 filhas, e ele tinha muitos empregados, e ele tinha saúde. E a Bíblia fala que ele perdeu todas as suas riquezas, depois ele perdeu todos os seus filhos, eles estavam reunidos na casa do filho mais velho, fazendo uma celebração, uma festa, e de repente todos morreram, e depois ele perdeu a sua saúde. Quando ele perdeu tudo, ele disse isso aqui que nós lemos. Versículo 25: aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Versículo 26: não tenho paz, nem descanso, nem sossego, eu só tenho agitação. Agora, quem era Jó? Indo aqui no capítulo 1, Jó capítulo 1, nós vemos que o Senhor disse uma coisa a respeito, veja aqui o versículo 8, Jó capítulo 1, versículo 8. O Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Aqui no capítulo 1, nós vemos que o diabo apareceu até Deus. E Deus perguntou para o diabo, versículo 7, de onde você vem vindo? Satanás respondeu: eu estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí, esse versículo que nós lemos, o 8. Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Então nós vemos aqui que Deus deu testemunho a respeito de Jó, dizendo que Jó era um homem bom, que Jó era um homem honesto, que Jó era um homem que temia Deus e que ele era um homem sincero. Então, fica uma pergunta: por que Deus permitiu que Jó perdesse tudo, se o próprio Deus falou que ele era bom, honesto, temente a Deus e que não fazia nada errado? Por quê? A resposta está aqui, em Jó capítulo 3, nesses versículos que nós lemos aqui. Vamos repetir. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Esse versículo 25 mostra que Jó, embora fosse um homem bom, honesto, temente a Deus e que procurava não fazer nada de errado, ele tinha medo de perder as riquezas, ele tinha medo de perder os seus filhos, ele tinha medo de ficar doente, de ficar enfermo. Então Deus permitiu que ele passasse por essas circunstâncias, por esses desafios, para que ele pudesse ter um aprofundamento do seu relacionamento com Deus. No meio de todo esse processo,
nós vemos que no final de todas essas provações, Jó chega a dizer que ele aprofundou o seu conhecimento de Deus. Veja aqui no capítulo 42, esse é o último capítulo de Jó. Depois que Jó passou por todas as provações, tudo que ele tinha medo, ele enfrentou, chegou o tempo de Deus abençoá-lo. E no final, veja aqui o que foi que Jó respondeu para Deus. Versículo 1. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: 2. Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Se você ler os capítulos 40 e 41, Deus faz várias perguntas para Jó. Porque quando Jó começa a sofrer, ele começa a perguntar: por que eu estou sofrendo? Por que está acontecendo isso comigo? Nos capítulos 40 e 41, Deus faz muitas perguntas que Jó não sabe responder. Então Jó, vendo a sua ignorância, vendo que ele não sabia das coisas, ele respondeu ao Senhor: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Porque Deus perguntou para Jó assim: você sabe como que foram criados os céus e o sol e a lua e as estrelas? Como que foram criados os mares? Como que foram criadas todas as coisas? Jó não tem resposta para nada disso. Então ele, no versículo 2, ele se humilha diante de Deus. Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Versículo 3. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Versículo 4. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. 5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. O destaque é para esse versículo 5. Deus permitiu que Jó passasse por todas as dificuldades daquilo que ele tinha medo para aprofundar o relacionamento com ele. Do meio daquele sofrimento, Jó aprendeu mais a respeito de Deus e aprofundou o seu relacionamento com Deus. Deus pôde falar com Jó e mostrar para Jó o quanto ele era ignorante, o quanto ele não sabia a respeito de tantas coisas e o quanto ele precisava saber da grandeza de Deus. E Jó, no final, diz isso aqui no versículo 5. Tu antes eu te conhecia, só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Agora o versículo 6. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Então nós vemos aqui, no final da história aqui, nós vemos aqui no capítulo 42 de Jó, que Deus mudou seu cativeiro. Deus, veja aqui no versículo 12, o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, ele tinha 7.000 antes. Deus deu para ele depois 14.000. 6.000 camelos, ele tinha 3.000, agora ele recebeu 6.000. Agora 2.000 bois, ele tinha 1.000 bois, agora recebeu 2.000. E ele tinha 500 jumentas, agora ele recebeu 1.000. Versículo 13. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. Deus devolveu a ele os seus filhos. E versículo 16. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, 17, e morreu bem velho. A história de Jó termina com ele conhecendo mais profundamente a Deus, depois de todo o sofrimento que ele passou.
voltando aqui para a mensagem, nós percebemos com a história de Jó que ele era um homem muito rico, não havia problema algum na riqueza, mas ele tinha medo de perder as coisas. Então Deus permitiu que ele perdesse, para que ele percebesse mais a Deus, se achegasse mais a Deus e tivesse essa amizade com Deus. Agora fica uma pergunta: o que é que tem tomado conta do seu coração? Que tem estado acima da vontade de Deus para a sua vida? Jesus sempre tem um olhar de amor. Ele olha para nós e ele, quando nos questiona a respeito dos nossos interesses, ele não quer nos ferir. Ele não quer nos tirar o valor. Ele quer que nós venhamos a ter atenção naquilo que verdadeiramente importa. Viver o propósito que ele tem para a nossa vida. Ontem, quem está acompanhando esse devocional, ontem, dia 8, nós lemos sobre essa mensagem, sobre viver o propósito. E viver o propósito é entregar a nossa vida totalmente a Deus. Então, quando Jesus intimou o jovem rico para vender tudo e dar aos pobres para depois segui-lo, Jesus estava chamando a atenção do jovem rico para o propósito. Quando ele falou para os discípulos ali, como nós lemos em Mateus 10:37, quem ama mais o seu pai ou a sua mãe, ou o seu filho ou a sua filha, não é digno de ser o meu seguidor, ele estava dizendo, não tem como você seguir a Deus se você não confia totalmente em Deus. É muito melhor você confiar totalmente em Deus, porque quando você tem a sua confiança plena nele, ele cuida do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, e ele também traz a provisão daquilo que você precisa. Mas a falta de confiança em Deus faz as pessoas priorizarem a riqueza, o pai, a mãe, o filho, a filha. Quando na realidade, adorando e seguindo a Deus e cumprindo o seu propósito, o Senhor é o seu pastor e não vai faltar aquilo que você está olhando, aquilo que você está preocupado, aquilo que você está preocupada, tudo aquilo que toma a sua atenção está na mão de Deus quando você prioriza a Deus. Vamos ler aqui a mensagem então. Quantas vezes você olhou nos olhos de alguém para falar algo que estava sentindo? Você certamente deve ter iniciado a frase assim: olhe nos meus olhos. Jesus também olhava para as pessoas, e o olhar de Jesus é o olhar de amor e compaixão. Até mesmo na cruz do Calvário, Jesus olhava para as pessoas com amor e clamava ao Pai por perdão para elas. Jesus mostrava o mesmo olhar compassivo e gracioso às pessoas que iam ao seu encontro. Jesus simplesmente sabia interpretar o que elas de fato necessitavam, porque sabia interpretar seu estado de miséria, física, emocional ou espiritual. Jesus sabe qual o ponto que está tirando o seu sono, qual o ponto que serve como tropeço para que você fique longe dele, qual o ponto que está machucando a sua vida. Talvez alguém disse alguma coisa para você, alguma coisa a seu respeito que você não concordou. Talvez alguém olhou para você e julgou você de maneira injusta. E você está pensando, por que que essa pessoa me viu dessa forma? Olhou para mim com esse olhar maligno, dessa forma tão negativa. Durante muito tempo, o que eu mais quis era ter a atenção do meu pai.
Quem não conhece a história do pastor Júnior Rostirola, ele era filho de um homem bêbado. O pai dele vivia embriagado. Ele escreveu um outro livro em que ele conta a história da vida dele. E ele cresceu dessa forma. Até que, aos 13 anos, ele entrou em uma igreja, ouviu falar a respeito de Jesus, aceitou a Jesus, começou a frequentar a igreja. Dos 13 até os 21 anos, ele viveu dentro da igreja. Dentro da igreja, ele recebeu tratamento pastoral e ele foi recebendo a cura, pouco a pouco, desse tratamento de abandono que ele recebia do pai dele, que vivia alcoolizado. Ele conta no livro que ele nunca recebeu um abraço do pai dele. Ele conta no livro que ele queria que o pai dele ajudasse ele e o pai dele nunca deu atenção a ele. Então aqui, quando ele fala que durante muito tempo o que eu mais quis era ter a atenção do meu pai. Enquanto eu escrevo estas palavras, vem à minha memória que quando criança eu tinha raiva da cor dos meus olhos, por serem iguais aos da minha mãe. Eu pensava que meu pai não me amava por serem diferentes da cor dos olhos dele. O olhar pode revelar muito sobre nós. Neste momento, você pode estar se lembrando do olhar que algumas pessoas já tiveram a seu respeito, como seus pais, algum parente ou até mesmo pessoas do seu convívio. Contudo, temos que nos lembrar que o que realmente importa é que o olhar de Jesus está sobre você, como estava sobre aquele jovem. E o olhar de Jesus é um olhar de amor, compaixão e graça. Portanto, não julgue nem condene o olhar das pessoas, mas busque olhar como Jesus olharia para cada uma delas. Ele termina aqui dizendo que muitas vezes as pessoas olham para você com um olhar de julgamento. E muitas vezes você fica sobrecarregado, você fica sobrecarregada porque o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua tia, o seu avô, a sua avó, o seu amigo, o seu chefe, o seu sócio ou algum amigo da escola ou da faculdade olha para você de uma forma que você não se vê daquela forma. Muitas vezes o olhar das pessoas para você é um olhar que te diminui, que te menospreza, que tem você como menos ou que julga aquilo que você faz. E aqui ele está dizendo: tenha misericórdia das pessoas. Perdoe as pessoas por elas olharem você dessa forma. Não dê tanto valor para a forma como as pessoas olham para você e apontam o dedo para você. Mas procure saber o que Jesus tem visto de você. Procure o olhar de Jesus, porque ele olha para você com amor, com graça e com compaixão. As pessoas podem ser injustas em relação à forma como elas olham para você, mas é Jesus que deu a vida por você. Então, a frase de hoje é: não seja forte aos seus olhos, mas confie na força de Deus e em tudo você será bem-sucedido. Então, lendo mais uma vez a frase aqui: não seja forte aos seus olhos. Confie na força de Deus e em tudo você será bem-sucedido. Essa é a frase de hoje. Não seja forte aos seus olhos. É melhor você confiar na força de Deus e você será bem-sucedido. Hoje é o dia 9 de 365. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 5. E a palavra-chave de hoje é sobre o olhar.
voltando aqui no topo da mensagem, tenha um olhar de amor. Tenha um olhar de amor também com o próximo. Assim como você não gosta, você não quer que as pessoas olhem para você com um olhar de julgamento, com um olhar de menosprezo, de diminuição. Não faça isso em relação a ninguém. Não olhe para as outras pessoas desprezando, desconsiderando, julgando, porque Jesus tem um olhar de compaixão. Seja uma pessoa que sabe como respeitar e amar as outras pessoas também. Agora, quero fazer um convite a você que ouviu essa mensagem e que ficou pensando: o que Jesus pensa a meu respeito? Você já aceitou a Jesus? Você já entregou a sua vida para Ele? Nós estamos no começo de um novo ano e tudo que Jesus quer é que você volte a sua atenção a Ele, que você o receba na sua vida, para que Ele possa fazer tudo novo na sua vida. Nós aqui da equipe colocamos que o nome desse ano é o ano de renovação, o ano de receber coisas novas de Deus, o ano de renovar aquilo que nós temos vivido. E o Senhor Jesus tem coisas novas para a sua vida. Você pode começar o seu ano entregando a sua vida para Jesus, pedindo para Ele escrever o seu nome no céu, no livro da vida, pedindo perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, pedindo para que Ele fale com você e mostre aquilo que você precisa melhorar para andar com Ele, recebendo novidade de vida. Se você quer receber a Jesus, você pode fazer uma oração comigo agora. Vamos fazer essa oração que está aqui na tela. Oração de confissão. Número 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Número 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E número 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração de confissão, você confessou primeiro que Jesus é o seu único Senhor e Salvador. Agora Ele rege a sua vida e Ele é o seu Salvador. Ele salvou a nossa vida dos nossos pecados. No ponto número 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, que quando você aceita Jesus, ele passa a morar em você. Sempre que você falar com Deus a partir de hoje, ele vai trazer respostas para você. Quando você estiver num caminho errado, ele coloca um aperto no seu coração dizendo: não é por aí o caminho. Quando você ora e pergunta para Deus o que fazer nessa situação, ele traz a resposta falando ao seu coração. Muitas vezes Deus coloca alguém no seu caminho para trazer a resposta daquilo que você pede para ele em oração. E número 3, escreve meu nome no livro da vida. O livro da vida é o livro que está lá no céu, onde ficam registrados os nomes dos que recebem a Jesus. Quando você partir dessa vida, você irá para o céu. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que no dia do julgamento final, aqueles que estiverem com o nome no livro da vida entrarão diretamente no céu. E o final dessa oração, em nome de Jesus, amém, porque é Jesus que
deu a sua vida por nós e ele é o nosso intercessor. Em nome de Jesus, nós chegamos até Deus. Em nome de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Em nome de Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. E é em nome de Jesus que você alcança essa amizade e essa comunhão com Deus. Amém? Pede a confirmação dessa oração. Então, agora que você aceitou a Jesus, procure uma igreja em que você se sinta bem, em que você possa conhecer mais a respeito da palavra de Deus e viver uma vida nova com Ele. Vamos para a oração final. Senhor, te agradecemos por essa mensagem de hoje que nos fala que o Senhor tem um olhar compassivo. O Senhor olha para nós com compaixão, com amor e sempre trazendo a correção daquilo que precisamos melhorar para que possamos estar mais próximos do Senhor. Eu peço que o Senhor visite cada pessoa que ouviu esse devocional, que o Senhor venha falar pelo teu Espírito Santo com cada filho e com cada filha do Senhor, mostrando que o Senhor deseja o bem de cada um deles, que eles consigam entender que até no meio das provações, o Senhor está limpando coisas do caminho dele, do caminho dela, assim como o Senhor fez com Jó. Ele tinha medo de perder as coisas. Então ele tinha um certo apego às coisas. E o Senhor permitiu que ele fosse provado e no final ele aprofundou a amizade e o relacionamento com o Senhor. O Senhor quer trazer renovação na vida espiritual de cada pessoa. O Senhor quer se aproximar de cada pessoa. O Senhor quer se revelar e mostrar mais e mais da sua grandeza, da sua bondade e do seu amor. Depois da tribulação que Jó passou, ele recebeu tudo em dobro e ele recebeu algo a mais que não tem como medir em dinheiro ou em riqueza: a comunhão absoluta do Senhor. Ele disse: Eu só conhecia o Senhor em parte. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus olhos, o que mostra que ele passou a conhecer ao Senhor com uma novidade de vida. E eu peço que o Senhor venha trazer essas experiências novas para cada pessoa que está participando desse devocional, dessa oração, e que o Senhor venha trazer caminhos novos que tragam alegria, que tragam felicidade, que tragam amor, que tragam comunhão, que tragam mais proximidade com o Senhor. Abençoa a todos hoje e sempre, trazendo um ano de vitórias. Aqueles que aceitaram ao Senhor nessa meditação de hoje, que eles sejam guiados pelo Teu Espírito Santo para encontrarem um local, uma igreja certa, preparada pelo Senhor, para que possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa as famílias, abençoa aqueles que estão enfermos, trazendo cura para as suas enfermidades. Abençoa aqueles que têm algum parente, amigo ou familiar que está preso. Que o Senhor leve pessoas dentro daquela cadeia para que pregue o teu reino, para que a pessoa saia de lá completamente regenerada. Abençoa também aqueles que eventualmente perderam algum parente, algum familiar nesses últimos dias, que eles recebam o consolo do Senhor e que o Senhor abra portas para aqueles que precisam de novos caminhos e novas portas. Apresenta pessoas para esse teu filho, para essa tua filha, para que possam trazer caminhos novos e respostas às suas orações. Faz dessa forma e permanece com todos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente.
Graças a Deus e graças a Deus.